Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de apoio pensada especialmente para quem está mergulhando nos estudos de psicologia. Sabe aquela ideia de que brincar na terapia infantil é só uma pausa para relaxar ou um passatempo? Pois é, podem esquecer isso. Hoje a gente vai ver que o brincar é uma ferramenta clínica rigorosíssima e, na verdade, totalmente indispensável na análise comportamental infantil. Para organizar nossos estudos, a nossa rota de hoje passa por, primeiro, o papel do brincar, depois entender o brincar como comportamento, as formas de interação lúdica, o rapport junto com a avaliação funcional, as estratégias de intervenção direta e, para fechar, uma síntese bem prática dos objetivos clínicos. Vamos direto à seção 1, o papel do brincar. Para começar com o pé direito, a gente precisa desmontar aquele mito super comum de que brincadeira é só diversão. Pensa bem, pelo próprio estágio de desenvolvimento, a criança não tem aquele repertório verbal todo estruturado para falar sobre contingências complexas. Ela não vai sentar e dizer, olha, estou me sentindo frustrada com as regras de casa. É aí que o brincar entra como uma forma de comunicação simplesmente insubstituível. É ali, na ação, que ela expressa sentimentos, valores e desejos que ainda não viraram palavras. Então, a gente precisa dar o devido peso a isso. Brincar é a atividade mais comum da infância, né? É absolutamente crucial para o desenvolvimento global. É nesse espaço, que é um ambiente seguro, que a criança vai testar o controle sobre o ambiente, vai fortalecer o raciocínio e vai treinar a socialização. E isso nos leva à seção 2, o brincar como comportamento, porque na nossa área a gente precisa definir as coisas com muito rigor metodológico. Na análise do comportamento, o brincar não é algo mágico ou aleatório. Ele é um comportamento observável, mensurável e, como qualquer comportamento, ele envolve estímulos discriminativos, envolve os modelos que o ambiente oferece, as instruções e, claro, as consequências. É uma condição super rica, onde a criança tanto refina o que já sabe fazer, quanto adquire comportamentos totalmente novos. E tem uma diferença prática aqui que a gente não pode ignorar. De um lado, você tem os jogos estruturados, tipo um jogo de tabuleiro que exige que a criança siga regras culturais, espere a vez, lide com frustração. Do outro, o brincar livre, que tem menos controle imediato do ambiente e deixa a criatividade fluir. As duas formas são ferramentas clínicas incríveis, mas servem para avaliar e intervir em coisas diferentes. Bora para a seção 3, formas de interação lúdica. É aqui que a gente vê o quão sistemático o terapeuta precisa ser. A literatura é fantástica ao dividir isso. Olha que legal essa categorização em 7 tipos de interação. A gente tem o brincar puro, o fantasiar, o fazer exercícios e vários níveis de conversa. Tem o conversar decorrente, que é falar sobre a brincadeira que está rolando. Tem o conversar paralelo, onde a criança está montando um quebra-cabeça, mas o papo é sobre a escola, sabe? Até o conversar sobre brincar e o conversar outros. Saber essas categorias dá um poder enorme para a gente na clínica. O terapeuta escolhe de propósito transitar por essas interações. E isso funciona quer você esteja usando um super jogo de cartas cheio de regras ou só um pedaço de massinha. A chave não é a forma do brinquedo, mas sim a função da interação que você constrói com ele. Chegamos na seção 4, rapport e avaliação funcional. Como a gente usa isso tudo para criar uma aliança de verdade e avaliar a criança? Brincar é bom demais, certo? É uma atividade que, por natureza, é super reforçadora para a criança. Então, é a estratégia perfeita para quebrar o gelo nas primeiras sessões. Construir aquele rapport, que é a relação de confiança, é o que garante que a criança engaje na terapia. E com ela engajada, a gente consegue fazer a avaliação funcional sem gerar ansiedade ou vontade de fugir da sessão. E na prática, como isso acontece? O terapeuta manipula de propósito o ambiente da brincadeira e observa. Imagina só, como a criança reage ao perder no jogo. Ela segue a regra? Ela pede ajuda se está difícil? Ela desiste na hora ou até fica agressiva? Cada uma dessas reações mostra na hora, ao vivo, quais são os antecedentes, as respostas e as consequências que mantêm os comportamentos daquela criança. E aí entra o fantasiar. Gente, o fantasiar é uma mina de ouro para avaliação. Quando a criança usa a imaginação para extrapolar o limite físico de um boneco, isso dialoga direto com o que o Skinner chamava de formar imagens. Pela história que ela cria com os personagens, a gente consegue sacar as hipóteses sobre como ela vê a família, a escola, tudo isso sem fazer uma única pergunta direta que poderia ser desconfortável para ela. Vamos para a seção 5, estratégias de intervenção direta. Porque na clínica infantil, avaliar e intervir andam praticamente de mãos dadas. Aqui tem uma diferença enorme da terapia com adultos. A gente não precisa e nem deve ficar sentado esperando a criança contar tudo o que rolou na semana dela para poder intervir. O comportamento está acontecendo ali, no aqui e agora da brincadeira. A gente observa e já altera as variáveis na mesma hora.
Vamos ver uns exemplos clínicos simples? Primeiro, a modelação ou modeling. É você ser o modelo. Imagina que o terapeuta perde o jogo de propósito e fala: "Ah, não, que raiva, não gosto de perder. Mas tudo bem, vou tentar de novo para ver se eu ganho." Você acabou de dar um modelo saudável de como lidar com a frustração, de resiliência, no lugar de uma birra. Depois tem o esvanecimento, o famoso fading, que é transferir o controle aos pouquinhos. Por exemplo, uma criança que foge das tarefas da escola. Você começa brincando com blocos que têm letras, depois passa por um desenho com algumas frases no papel, até que, gradualmente, ela está lá, sentadinha, engajada num exercício no caderno, sem perceber a transição. E muita atenção para não confundir. Agora é a modelagem, o shaping. É reforçar cada passinho em direção ao comportamento-alvo. Se a criança quase não fala e a gente quer aumentar o repertório de comunicação dela, a gente começa rindo junto e validando qualquer sonzinho ou palavra curta sobre o carrinho que ela está segurando. Aos poucos você vai construindo conversas inteiras. Por fim, o bloqueio de esquiva. Sabe quando o jogo fica difícil e a criança simplesmente tenta largar tudo? O clínico age na hora. Ele vira o estímulo para uma resposta diferente. Tipo, ei, não vale desistir, eu te ajudo e a gente vai conseguir. Você bloqueia a fuga e promove a persistência. A criança aprende que superar o desafio é muito mais legal do que fugir dele. E vamos fechar amarrando tudo isso na nossa seção 6, síntese dos objetivos clínicos. Resumindo a ópera, academicamente falando, a gente usa o brincar com 3 grandes objetivos práticos. Primeiro, criar um vínculo firme e seguro, o nosso rapport. Segundo, fazer aquela avaliação funcional contínua, mapeando tudo o que acontece. E terceiro, usar a própria brincadeira para intervir, fortalecendo os comportamentos saudáveis e enfraquecendo os comportamentos problema. Para terminar nossa aula de hoje, eu deixo essa provocação. Como é que mudar a visão de brincar é só passatempo para brincar é ferramenta clínica de altíssima precisão transforma o futuro da nossa prática na terapia infantil? Quando a gente abraça essa mudança de paradigma, a nossa efetividade na clínica vai para outro nível. Pensem muito sobre isso, continuem se aprofundando nos materiais e bons estudos, pessoal. Até a próxima!